Estamos aqui com mais um Papo Reto com a Cris Bortoncello e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito especial, que tem acometido muitas pessoas, que é a dependência tecnológica. E como convidado especial, eu vou trazer hoje o Nicolas, que vai conversar com a gente e que também participou comigo deste livro, que é sobre dependência tecnológica. Boa noite a todos. Eu já vou convidar o Nicolas para entrar, para a gente já começar a falar sobre esse tema tão importante. Deixa eu chamar ele aqui. Sejam todos muito bem-vindos, participem com perguntas. Oi, Nicolas, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, né, Nicolas? Com certeza. É. E é um tema que traz muitas opiniões diversas, né? Sobre quantas horas, quanto tempo dá para jogar, o que é essa dependência tecnológica, o que está embutido aí nesse tema que a gente está trazendo. Oi, Júlio, oi, Jorge, oi, Kathleen, sejam todos muito bem-vindos. Essa live vai ficar gravada por 48 horas no meu Instagram e depois ela vai para o meu canal do YouTube. Vocês podem acessar o canal do YouTube pelo link da bio, tá? Lá no link da bio tem outros materiais também que eu tenho tentado deixar para ajudar também os profissionais psis, que muitas vezes entram aí, que gostam de participar com a gente. Então, mandem perguntinhas, eu quero a participação de todos vocês. E se vocês sabem alguém que gostaria de saber um pouco mais sobre esse tema, ou que precisa saber, mas não quer, manda um aviãozinho aí convidando o pessoal para participar com a gente também. Oi, Júlio, bom te ter aqui. Bom, Nicolas, vamos começar, quem sabe, te apresentando um pouquinho para o pessoal que não te conhece. Pode ser. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Nicolas, como a Cris falou. Eu sou psicólogo, né, mestre e doutor em psicologia pela PUC-RS. Atualmente eu estou fazendo meu pós-doutorado também pela PUC-RS, né? E uma das minhas áreas de atuação é esse campo da dependência tecnológica, né? O meu doutorado inicialmente ia ser sobre dependências de mídias sociais, depois eu acabei mudando de tema no meio do caminho, mas eu cheguei a pesquisar há quase 2 anos essa temática durante o doutorado, né? Tem bastante material e daí que saiu esse livro nosso também, em parceria com a Cris. Isso. E esse livro, ele faz parte de uma coleção da editora Sinopsis, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês. Ele tem lá na bio, para quem tiver curiosidade de saber um pouco mais. E é uma coleção que ela foi toda feita para as pessoas que a gente chama leigas, né? Que são as pessoas que não são da área psi e que são todas perguntas e respostas. E a gente até fez o livro dentro da formatação da coleção. E por isso a gente acabou indo pelos caminhos, né, que o próprio desenho desse trabalho se manifestou, também muito em cima dessa tese do Nicolas aí. Nicolas, tu quer começar falando para nós o que é a dependência tecnológica? O que tu acha? Pode ser, posso começar. Tá. Então, gente, a dependência tecnológica, ela nada mais é do que uma dependência comportamental, né? Então, muitas vezes, aquele comportamento que a gente tem até meio, né, sem pensar, de, eu tenho que olhar o celular, ou às vezes eu tenho a impressão de que eu recebi uma notificação, será que alguém mandou mensagem no WhatsApp, no Instagram, o celular nem vibrou, mas tu tem a impressão que tu viu a tela piscar, sabe? Então, isso é um condicionamento, a gente está tão acostumado a receber uma notificação, alguma coisa que a gente até estranha, se não recebe, vai lá olhar, né, fica checando o telefone de tempo em tempo. Então, claro, todos nós temos esse comportamento. Que vai diferenciar uma dependência normal, né, entre aspas, de uma patológica, é a intensidade desse comportamento, né? Então, uma coisa é tu olhar de vez em quando, tu acessar de vez em quando. Outra coisa é a cada 5 minutos eu tenho que olhar o telefone para ver se tem uma notificação. Então, é muito difícil hoje a gente pensar que ninguém é dependente tecnológico. Na verdade, todos nós dependemos da tecnologia de alguma forma, né? Então, alguns autores vão falar que tem a questão da dependência positiva, né, ou comum, né, que é essa questão, olha, eu uso o WhatsApp para mandar uma mensagem para trabalho, né, para marcar uma reunião, etc. Então, todo mundo depende do seu telefone para alguma coisa, né? E aí a patológica é realmente quando a pessoa não consegue mais viver sem isso, perde a noção de tempo, né, dentro do mundo tecnológico, entre redes sociais ou jogos.
Quando a gente vai falar em saúde mental, a gente sempre pensa em intensidade, frequência e duração, né? E tem que causar prejuízo. Acho que isso é uma questão muito importante, né? A gente vai falar aqui sobre horas, sobre outras coisas mais, e também entrem com perguntas aqui, participando, isso é muito importante. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Mas sempre que a gente for pensar num transtorno psiquiátrico, a gente tem que pensar em prejuízo. Porque tem muitas pessoas que trabalham utilizando as redes sociais, né? Tem muitas pessoas que passam o dia inteiro trabalhando home office, trabalhando no computador, e esse tempo de tela, ele é cada vez mais excessivo, e a pandemia trouxe isso muito para nós, né? E aí o Nicolas apontou algumas coisas que ele me passou aqui, de anotações de dados gerais, de uma pesquisa rápida que ele fez ali, que saiu no ano de 2022, mas é referente ao ano de 2021, né? Eu vou ler aqui para vocês algumas coisas, né? Relacionados à questão desde a pandemia lá, que a gente viu muito aumentar o uso das mídias sociais, o uso da tecnologia a favor do trabalho, dos estudos e da própria interação social entre todos nós. Então, com relação ao crescimento desse uso da internet durante a pandemia, 90% da população brasileira tem celular e acesso à internet. Olha só, tem pessoas que já nem têm mais telefone fixo em casa e só usam o celular, né? Hoje ainda escutei sobre isso. Olha, ninguém mais usa telefone, eu gosto de ligar por telefone e as pessoas não querem mais atender ligação, né? Os adolescentes, principalmente, eles não se comunicam fazendo ligações. Eles geralmente mandam um WhatsApp ou mensagens codificadas aí, que é a forma deles se interagirem. 75% dos moradores da zona rural têm acesso à internet. Então, isso foi uma coisa que cresceu muito, né, Nicolas? Sim. E cada vez mais, a gente imagina aí que vai chegar a 100% o quanto antes aí, com a questão da evolução da tecnologia. Outro dado importante, 83% dos indivíduos entre 50 e 59 anos utilizam a internet. Então, esse número tem subido cada vez mais, né? Esse percentual. E 57% das pessoas com mais de 60 anos também usam a internet. E a gente tem visto, e eu não estou dizendo, tá, que essa faixa etária tem relação aos vovôs, mas a gente tem visto cada vez mais as pessoas idosas interagindo nas redes sociais e participando, seja para um site, né, ou um aplicativo de encontros, seja para interagir no Facebook, no Instagram, né, qualquer uma das redes sociais aí, mas a gente tem visto a interação. O meu pai, por exemplo, está com mais de 80 anos e ele não sabe mexer nas redes sociais, mas ele entra muito no YouTube. Ele gosta muito de músicas, então ele entra muito no YouTube para poder acessar. Então ele é também um usuário das tecnologias aí que a gente tem usado cada vez mais. Um outro dado importante, a principal atividade realizada na internet é a comunicação. Então, seja por texto, voz ou vídeo, 93%. Então, olha só, de 100%, 93% utiliza de alguma forma a internet como uma forma de se comunicar. Outro dado também, 81% dos usuários da internet acessam alguma rede social, sendo que 79% dos jovens entre 10 e 15 anos têm perfil em alguma rede social. E aí esse dado ele é interessante porque se a gente for considerar a idade mínima exigida pela Meta, né, que é a responsável pelo Facebook e pelo Instagram, só por esses dois, né? O TikTok também. WhatsApp também. Ah, e o WhatsApp também. A idade seria 13 anos, né? Tanto no TikTok, quanto no Facebook, quanto no Instagram. E aí a gente tem um percentual tão grande aí de 79% entre 10 e 15 anos de idade. E isso é um dado para a gente também poder pensar sobre o quanto os pais estão supervisionando as redes sociais dos filhos, que impacto isso vai ter no futuro, de que forma isso pode prejudicar ou não, né, esse adolescente aí, no início da adolescência, no uso das tecnologias. E um outro dado, 73% utilizam a internet para assistir vídeos, filmes e séries.
Quantas pessoas... Eu vejo minha filha, por exemplo, ela fica muito no celular. Ela assiste filmes inteiros pelo celular. Eu não consigo. É angustiante pra mim. Eu não sei pra ti, Nicolas, como é que é. Mas pra mim é angustiante assistir um filme. Eu assisto no computador. No celular eu não tenho muito hábito, mas é comum. Filme, série. O Nicolas é muito mais tecnológico do que eu. O Nicolas é um avião na tecnologia. E eu vou te dizer, foi um desafio escrever esse livro com o Nicolas, porque o Nicolas também joga, né, Nicolas? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o quanto, ao longo da escrita do livro, eu fui me pegando surpresa sobre algumas coisas, mudei alguns conceitos importantes. Eu era um pouco mais avessa à questão dos jogos. Então, fazendo essa parceria com o Nicolas, eu pude desconstruir algumas coisas importantes que eu acho que é interessante a gente trazer aqui hoje. Mais alguns dados, então. 50% utiliza a internet para buscar informações e serviços de saúde. Olha que interessante, né? A gente poder usar a tecnologia a nosso favor também para salvar vidas, para buscar tratamentos psicológicos, para ir atrás de busca de profissionais. Então, a tecnologia ela tem todo um lugar importante que nos ajuda nisso. E para finalizar, 37% utilizam para jogar online, né, Nicolas? E aí, o que é interessante, né? Esses dados foram publicados em 2022, mas são referentes a 2021. E aí, como a pandemia se manteve, a gente imagina que esses dados são muito maiores atualmente, né? Bem provável. Uhum. Isso vai sair mais adiante, né? Provavelmente mais para o final do ano que vai sair dados mais atualizados sobre isso, né? Geralmente setembro ou outubro sai esse relatório. Tá. E, Nicolas, tu me falou ontem que saiu um artigo, né, do Wagner, do pessoal e tal. Tu chegou a anotar alguma coisa de apontamento sobre, ou tu te lembra, sobre esse artigo que saiu quentíssimo ontem, sobre isso? Eu tenho ele aqui. Eu acho que o que mais chama atenção é que é um artigo que fala sobre a prevalência de dependência de internet em profissionais da saúde, em psicólogos, estudantes de psicologia. Né? Foi um N bem grande, foram 4.300 psicólogos e 2.000 estudantes universitários, né? Então é uma amostra bem significativa, né? Principalmente de psicólogos, né? Imagina, 4.000 psicólogos é bastante coisa no Brasil, né? Então, o que o estudo mostra, basicamente, é uma prevalência muito alta de dependência nessa população, né? Ele fala em, deixa eu ver aqui o número certo, em 9%, né, de estudantes de psicologia e 4% dos psicólogos com uso excessivo de internet, né? O que nos faz pensar, bom, se nessa população de profissionais da saúde esse uso já é grande, né, imagina na população geral, né? É muito difícil a gente ter um dado de prevalência mundial, ou ainda mais no Brasil, né, de população geral, mas a gente sabe que, com certeza, a estimativa é muito alta, né? Eu já vi artigos falando de 20%, né? Imagina, 1 em cada 5 pessoas ter uma dependência excessiva ou fazer um uso excessivo de internet ou de alguma tecnologia. Então, aí dá para pensar como uma questão que vai se impor muito, né, ao longo desse século ainda, né? Talvez vai ser um dos transtornos ou coisas relacionadas, ou, né, transtornos que irão surgir em decorrência disso, né? Como ansiedade, depressão, que a gente vê alguns estudos mostrando uma relação muito forte entre tempo de uso de mídias sociais e aumento de sintomas de ansiedade, depressão e estresse. E uma pesquisa séria, né, bem fundamentada, bem feita, né, Nicolas? Porque isso é muito importante. A gente vê muitos artigos científicos aí que não estão bem fundamentados, que não estão bem descritos, né? E aí poder trazer essa informação quente, né, de publicação de ontem e com dados tão importantes também. Então, para a gente, né, avaliar, se a gente vai avaliar as pessoas em termos de frequência de uso das redes sociais e da internet como um todo, imagina esses dados trazendo as questões dos profissionais da saúde. O quanto os profissionais da saúde também estão acometidos pela dependência tecnológica e o prejuízo que isso pode ocasionar, não só para eles, mas para a população como um todo, né? Eu acho que um ponto importante... Fala. Eu acho que um ponto importante do que tu falou ali anteriormente é a questão do tempo, né? Porque muitas pessoas, principalmente pais, têm essa preocupação, né? De exposição a tela, meu filho fica o dia inteiro na frente do computador, né? E o que a própria CID-11 traz, a gente já tem um diagnóstico de gaming disorder, né? Que seria transtorno por uso de jogos eletrônicos. Ainda não tem a tradução formal do termo em português, mas provavelmente vai ser mais ou menos esse o nome do transtorno.
Então, ali se fala, né, que tu não pode fechar o diagnóstico dessa condição só com base no tempo, né? O tempo, ele pode ser um critério diagnóstico, mas não é só isso, né? E aí a CID mesmo traz exemplos, né? Olha, o indivíduo, ele pode jogar o final de semana inteiro, ele não jogou durante a semana, né? Ele pode jogar um feriado inteiro, passar 12 horas jogando, isso não é um problema. Então, você tem que analisar todo o contexto, né? Até a cultura que está inserido, se os amigos também estão inseridos nesse meio, jogando, né? Isso vale também para mídias sociais e para usar a internet, para ver uma série, para ver um filme. Então, a gente não pode se basear só no fulano, fica 12 horas assistindo filme, série na Netflix. Bom, mas é todo dia, é uma vez que outra, é só no final de semana. Então, o tempo, ele não é um bom critério diagnóstico. Ele pode ser utilizado, mas tem que estar associado a prejuízos e outros critérios diagnósticos ali previstos. Que é aquilo que eu bato na tecla todas as semanas, que eu gosto muito da balança, né? No sentido da gente avaliar os prejuízos, porque o ser humano, ele é muito particular. Então, o que para mim, né, sei lá, 3 horas por dia, para mim, tranquilo, para uma outra pessoa, a gente tem que pensar assim, ó, a história genética de cada um, as características de temperamento, né, a personalidade de cada pessoa e o impacto que essa continha matemática vai ter na vida dessa pessoa, dependendo do tempo aí, ou até, assim, o prejuízo da questão da interação social, né? O quanto isso pode interferir para o desenvolvimento ou não de uma dependência tecnológica, né? Acho que esse que tu trouxe é um ponto bem importante, porque a gente sabe que tem aspectos genéticos aí de neurotransmissores envolvidos, né? Então, o mecanismo de recompensa de uma dependência tecnológica, da pessoa que não consegue ficar longe, que tem, né, sintomas de abstinência, que se sente mal, né? Acho que o mundo vai acabar porque não consegue se conectar, seja num jogo, seja numa rede social, é o mesmo mecanismo de recompensa cerebral envolvido em outros transtornos de dependência química, né? Dependência de álcool, maconha, cocaína, etc. Então, é o mesmo mecanismo que está funcionando ali. E a gente sabe, né, que tem fatores genéticos importantes envolvidos aí que explicam, né, que alguns indivíduos vão ter maior propensão a desenvolver uma dependência, vai consumir álcool e vai ficar dependente de álcool. Não vão ser todas as pessoas. Algumas vão ter uma predisposição genética a isso. Né? O mesmo vale para a dependência tecnológica. Algumas pessoas podem sim se tornar dependentes, outras não. Né? Geralmente essa porcentagem é baixa. Né? A gente está falando aí de uma porcentagem de 0,3% a 3% da população mundial para jogos eletrônicos. Né? A gente não tem uma estimativa para mídias sociais e internet. Provavelmente deve ser mais alto do que isso. E aí, né, Nicolas, a gente fez algumas anotações sobre o que falar, o que era mais importante ou não, e a gente falou, vamos deixar rolar para ver o que vai vir. Mas fazendo um gancho com isso que tu está trazendo, né, o quanto essa predisposição, vamos dizer assim, não sei se posso dizer assim, Nicolas, a desenvolver, né, um transtorno relacionado ao uso de maconha ou de álcool, e a junção disso com o uso excessivo das tecnologias aumenta a possibilidade da pessoa desenvolver um transtorno relacionado à dependência tecnológica? Uma coisa influencia a outra. Então, tanto o indivíduo que pode ter um transtorno de dependência tecnológica, vamos supor que ele experimente alguma droga, ele pode ter uma tendência maior também a desenvolver uma dependência química, de álcool, maconha, cocaína ou alguma outra droga, né? Como o indivíduo que já tem uma dependência de alguma droga, também pode ter uma propensão maior a desenvolver um transtorno de dependência de internet. É aquela coisa que a gente já conhece de muito tempo, da dependência química, de tu trocar um vício pelo outro. Então, o indivíduo que está parando de fumar cigarro, às vezes ele troca por açúcar. Né, fica viciado em chocolate, alguma coisa assim. Então, isso também se aplica nesse caso das dependências tecnológicas. Sim. E a gente tem que estar de olho, né? E aí, de novo, né? Eu comecei lá, quando retornei a fazer as lives, eu comecei a falar sobre a formação da personalidade, porque eu entendo que é tão importante a gente se conhecer. E uma das coisas que eu faço no primeiro atendimento de todos os pacientes meus, eu monto um genograma para entender quem é aquele sujeito, ele é filho de quem, ele mora com quem, ele, né, se alimenta do quê, vamos dizer assim, né? Para entender o contexto da pessoa, porque às vezes a pessoa até não tem uma predisposição genética a desenvolver um transtorno de adição a álcool, por exemplo, mas o ambiente está contribuindo o tempo todo para que aquilo se estabeleça. E aí, como é que fica essa pessoa no sentido de vir a desenvolver um transtorno relacionado a isso, né? Isso. E às vezes, dentro de uma família, não sei se vai fazer sentido o que eu tô falando, tá, Nicolas? Uma família inteira que joga, né?
Eu não tenho esse hábito aqui em casa e os meus filhos jogam muito pouco. Meu filho joga mais, mas joga pouco ainda em comparação com tantos outros rapazes da idade dele. Ele já é adulto, né? Mas porque eu vejo que tem outros pais que jogam o final de semana inteira jogos. E aí os filhos às vezes estão jogando junto, né? Então, às vezes é aquele comportamento na família que está associado e que vai internalizando e ficando embutido, né? E às vezes fica fácil a gente errar a mão da quantidade de tempo que se deve ou não ficar, né, nas redes sociais. Não sei se faz sentido para ti o que eu tô falando. Faz. O contexto cultural é um dos critérios, né, que se tem ali na CID. A gente tem que é isso que tu trouxe. Tu já vem de uma família que tem esse hábito, tu desenvolve desde criança, né? Tem que ver se isso é um problema ou não, se traz prejuízo ou não. Porque daqui a pouco é o que tu falou, passa o final de semana jogando, né? A família joga junto, joga com o pai. É uma relação saudável, é uma forma até de tu manter um vínculo, né? Imagina, com filho adolescente é mais difícil, né? Então, se o pai joga com filho adolescente, talvez seja uma forma de manter um bom vínculo, enfim, tá? Agora, a questão é, isso é todo dia, isso está trazendo prejuízo na escola, está deixando de ir para a escola, deixando de fazer as atividades, né, os temas da escola, deixa de comer por uma refeição para jogar ou para acessar a mídia social. Bom, aí a gente começa a pensar num problema e uma dependência realmente. Né? Agora, se não, é tranquilo. Sim. Uma outra coisa interessante, né, que a gente precisa pensar, né, pensando na coisa de cada caso é um caso, entender, né? Tem aquele adolescente ou aquela criança pequena que vai para a escola, que tira notas boas, que tem interação social, que faz esportes. Tudo bem. Essa criança ou esse adolescente ficar 1 hora a mais ou 2 horas a mais do que o tempo que está lá, que a gente já vai falar sobre isso, né? Mas do que o tempo que está lá descrito como o ideal para a faixa etária. Porque, aparentemente, nós não temos prejuízo, né? Pensando na questão do prejuízo em si. Mas agora, quando a gente tem uma criança ou um adolescente que está com crises de agressividade, que não consegue lidar com a frustração de perder nos jogos e fica com muita ansiedade, irritação e comportamentos, né, com os familiares em decorrência do término desse tempo, aí a gente tem que acender a luzinha para pensar, será que esse é o caso da gente pensar que essa criança ou esse adolescente está desenvolvendo uma dependência tecnológica? E aí, só um parênteses, né? A gente também tem as pessoas que são dependentes de pornografia através das redes sociais, que aí é uma outra questão, né? Um outro capítulo à parte. E eu tenho visto, não sei se tu concorda comigo, né, Nicolas? A gente não precisa se aprofundar nisso, mas eu acho que é importante a gente citar que, em função das mídias sociais, né? A gente tem tantos filtros no Instagram, nós não estamos aqui usando filtros, né? Mas até porque se eu fosse colocar o filtro aqui, Nicolas, tu ia ficar com blushes, tu ia ficar com batom, não ia ficar legal para ti, né? Não é a tua praia. Mas as redes sociais têm todo esse padrão de perfeccionismo, de beleza, do que é esperado, né? Do ambiente maravilhoso. E eu, pelo menos, tenho visto na prática clínica um aumento considerável de pessoas, não só mulheres, homens também, que se preocupam em colocar filtros, em escolher o melhor filtro, em se comparar com as postagens que as outras pessoas fazem, ou ficar, muitas vezes, dependente da quantidade de likes que alguém vai dar para a sua postagem, e isso acaba sendo uma, entre aspas, dependência emocional. Faz sentido? Faz. Esse é um ponto bem interessante que tu trouxe, né? Porque a gente tem muita pesquisa falando sobre isso, né? Dos prejuízos das redes sociais, especificamente, né? Tem alguns estudos que até diferenciam quais os benefícios e prejuízos que cada uma das diferentes redes trazem. Algumas trazem mais prejuízos do que outras, né? Mas se tem um certo consenso de que sim, que os indivíduos, principalmente adolescentes e jovens adultos, passam mais tempo nas mídias sociais, tendem a apresentar mais sintomas de ansiedade, estresse e depressão, né? E também a gente tem algumas questões de transtornos de imagem corporal, anorexia, bulimia, dentre outros. Tá? Então, realmente tem aumentado bastante, as pesquisas mostram isso. Então, um estudo bem interessante, que a gente cita no livro, até acho que foi feito no Canadá, uma amostra bem considerável de adolescentes, né, que eles comparam 3 grupos de adolescentes. Um que não usa nenhuma mídia social,
outro grupo que usa 2 horas por dia e outro grupo que usa 4 horas por dia. Né? E aí eles veem que os indivíduos que usam 4 horas por dia, eles têm muito mais sintoma e até diagnóstico de depressão, né, ansiedade e estresse do que aqueles que não usam. Né? E mesmo em comparação aos que usam 2 horas, é muito menor. Então a gente tem uma coisa dizendo, olha, quem não usa tem uma melhor saúde mental, quem usa até 2 horas não está tão boa a saúde mental, mas está ok ainda, e quem usa mais, né, ali perto de 4 horas já começa a ter algum efeito bem mais negativo. Sim, e a gente tem que cuidar, né? Nós não vivemos sozinhos, a gente precisa das pessoas. Sim. E principalmente a gente precisa das pessoas cara a cara. A gente está aqui usando a tecnologia hoje, né? Porque estamos distantes, né, Nicolas? E isso é inevitável e cada vez isso vai crescer mais. Por outro lado, a gente não pode perder o cara a cara, porque as habilidades sociais, elas são desenvolvidas ao longo da nossa vida. A gente nasce e a gente não nasce com habilidades desenvolvidas. Vai depender do ambiente que a gente está, se os nossos pais são falantes ou não, ou se eles proporcionam que a gente interaja em ambientes sociais, aprenda a lidar com a frustração, entre outras coisas, para que a gente possa ter um bom repertório de habilidades ao longo da nossa vida. E muitas vezes, e tu não precisa concordar comigo, né? Muitas vezes, deixando de fazer essa interação entre os nossos pares, vamos dizer assim, a gente fica com um repertório de habilidades muito empobrecido. Porque se eu tô aqui jogando, eu vou falar o quê com essa pessoa? Eu vou trocar as jogadas. Vai aqui, faz ali, não é assim? Eu não jogo, Icos. Fala aí como é que é. Aí não. Eu vou concordar em partes contigo. Tá, eu acho que a questão toda de desenvolver habilidades sociais é importante. Eu até ia comentar aqui, um dos principais benefícios das mídias sociais mesmo é essa questão do pertencimento, né? Principalmente nos adolescentes, de perceber que tu faz parte de uma comunidade, que tem outras pessoas que pensam da mesma forma que tu, né? Tu postar coisas, ele ter as curtidas, né? Daquele conteúdo e pessoas que compartilham da tua opinião. Então, esse é um dos principais benefícios das redes sociais hoje, que é a construção da identidade pessoal e do sentimento de pertencimento a uma comunidade, a um grupo de pessoas, a sociedade como um todo. Né? Então, isso as redes sociais realmente ajudam. Né? Sobre a questão dos jogos, não, tu não fala só sobre o jogo, né? Então, eu sou gamer desde os meus 5 anos de idade, né? Então, assim, tu fala, né, sobre a questão do jogo, mas também fala da vida, tu fala dos teus problemas, então, às vezes, é até meio terapêutico, assim, né? Então, até porque, às vezes, alguém que tu conhece online, ali, uma amizade que fez, é muito mais fácil de conversar com alguém do que tu te expor para alguém pessoalmente que tu tem, né, receio que vá comentar, contar teus segredos para alguém. Então, normalmente se conversa sobre tudo, assim, no meio dos jogos ali. Depende do jogo, né? Tem jogos que requerem mais a tua atenção, e aí realmente não vai ter muito tempo para conversar. E tem outros gêneros de jogos que, né, tu tem ali as suas tarefas para ir fazendo, mas tu consegue fazer outras coisas simultaneamente. Então, depende muito do jogo que está sendo jogado ali. Sim, tu sabe, Nicolas, que o meu filho, quando ele era menor, eu acho que uns 5 anos de idade por aí, eu vou contar porque ele me autorizou a contar ele jogando videogame, ele estava perdendo, ficou com raiva, não sei se ele estava jogando online, o que era, não me lembro, e ele bateu e quebrou o controle do jogo, né? E eu acendeu a luzinha e eu falei, meu Deus do céu, será que tá demais? Será que não tá demais? E aí eu fiz uma coisa, acho que eu fui meio mãe má, mas eu fiz mesmo assim, não me arrependo. Eu não comprei um controle novo para ele. Eu esperei ele juntar o dinheiro para que ele pudesse entender que aquela atitude dele de quebrar o controle tinha ocasionado um dano, né? Foi um comportamento inadequado que teve uma resposta relacionada a isso. E depois daquilo, ele compreendeu e passou a ter um comportamento diferente relacionado a isso. Mas eu sempre fiquei com o olho em cima, pensando na questão de horas, se aquilo ia causar prejuízo ou não, talvez, por eu ser uma mãe psi, né? Eu fiquei com essa luzinha, né? Com essa coisa de estar em alerta com relação a isso. E aí eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre as horas. O que tu acha? Podemos falar, Eu tenho visto, eu vou começar dizendo o seguinte, eu tenho visto, se eu chego num restaurante, e deixa eu explicar, gente, eu sou mãe também, já tive filhos pequenos, e uma coisa que a gente menos consegue fazer no restaurante, muitas vezes, é comer em paz. Porque a criança quer ir no banheiro fazer cocô, porque a criança quer correr no restaurante, porque a criança não para um minuto, porque a criança não quer comer. E aí, o que
que eu quero dizer, e não quero dizer com um tom de crítica nem de nada, mas para que a gente possa aproveitar esse espaço, esse momento também para refletir e pensar sobre as nossas condutas com os pequenos. Tenho visto muitas crianças pequenas com celular na mão ou com tablets na hora das refeições. E a maioria dessas crianças, elas não sabem nem o que elas estão comendo. Elas só, ou os pais vão botando na boca, vai botando para dentro, vai botando para dentro. Não tem número de mastigadas corretas, vamos dizer assim, para uma boa digestão depois daquele alimento. Não tem a compreensão da criança saborear, entender, né, a viscosidade do alimento, o cheiro do alimento, a cor do prato. E isso acaba tendo prejuízos e levando, o que a gente fala muitas vezes, né, a questões de obesidade, porque a criança, às vezes, ela vai só tendo aprendizado alimentar relacionado a esse lugar, né? Deixa eu ver aqui o que o Leandro está colocando. Me preocupa a questão do esquema de reforço adotado pelos algoritmos de mídias sociais e jogos para manter a atenção. Explica um pouquinho aí, Nicolas, tu que é o jogador desses algoritmos, eu não entendo nada. Não, os algoritmos é os dois, né? Das mídias sociais, essa questão de estar te enviando notificação, sai do Instagram, ele fica te mandando, olha, fulaninho postou, olha, fulaninho estava um tempo sem postar, agora ele postou, vai lá ver o que ele postou, né? Então, é ficar te forçando a entrar de novo, a voltar para a mídia social depois que tu já saiu, aquela coisa de te puxar de volta, né? Alguns jogos eletrônicos também fazem isso, principalmente os de celular, tá? Embora eu seja gamer, eu sou bem... uma opinião bem negativa sobre os jogos de telefone, né, de mobile, porque a maioria dos jogos, não são todos, claro, mas a maioria dos jogos de celular, eles têm esses aspectos ali que ele comentou, que é de tu ficar recebendo notificação. Tu não tá jogando e ele te envia notificação mais de uma vez por hora, às vezes, volta, faz não sei o que, olha só, aquilo lá que tu deixou fazendo, agora tá pronto, tu tem que botar outra coisa para fazer, ou tu tem que voltar pro jogo, volte agora e ganhe alguma coisa. Então tem essa coisa de te recompensar por tu entrar de novo no jogo ou na mídia social, enfim, isso é bem problemático, porque alimenta aquele esquema que a gente falou da dependência, né? Seja dependência tecnológica ou dependência química de alguma droga, alguma coisa. O mesmo mecanismo cerebral que está funcionando ali. Né? Então, realmente, isso é bem complicado. Também, né, Nicolas? Tem o esquema das moedinhas, né? Tem, dos componentes que tu vai comprar para os jogos, é isso? Isso, tem isso também. Isso é uma discussão que está até na justiça no Reino Unido, né? Isso está bem forte, que é essa questão de alguns jogos que funcionam quase como se fosse um cassino. Né? Tu tem que comprar alguma coisa, né? Além de tu comprar o jogo, tu tem que comprar alguma coisa dentro. Tu compra lá uma caixa e tu tem uma chance de 0,001% de ganhar uma arma nova, de ganhar um item novo. Aí tu tem que ficar botando dinheiro ali, né? E isso é um cassino. Na verdade, nada mais é do que um cassino. Tu tem uma chance muito baixa de ganhar e tem que ficar colocando cada vez mais dinheiro para avançar no jogo e para conseguir melhorar teu personagem, ser mais forte, etc. Então, tem uma discussão muito forte sobre isso. Tu sabe que eu tenho um sobrinho que eles moravam no exterior, na Europa, e teve uma vez lá, ele quis comprar uma coisinha, e o pai comprou a tal da coisinha. E ficou salvo o cartão. E aí, quando o pai viu no mês seguinte, tinha gasto 1.000 euros. 1.000 euros em coisinhas. E aí o pai ficou surtado, tipo assim, meu Deus do céu, esse guri vai me levar à falência, né? E eu tenho recebido muitas famílias onde a gente vai ver depois e esse sistema se retroalimenta de um jeito ruim, é reforçado negativamente, porque quando a gente compra muita coisa, a gente não lida com a nossa frustração de perder o jogo. E isso é um aprendizado importante que a gente precisa ter essa aquisição na infância, para quando a gente chega na vida adulta e leva um fora, por exemplo, a gente conseguir respirar e se estruturar e não surtar, e não sair fora de si, né? E tu era como, Nicolas? Conta pra nós, tu lidava bem com a frustração ou tu brigava? Depende da idade que a gente está falando ali, vai depender muito. Quando era criança, não tão bem. Eu também tive episódios similares ao do teu filho ali que tu comentou, né? Acontecia, quando era criança, eu ainda lembro, assim, 6, 7 anos, por aí, tinha assim. É isso, tu vai aprendendo com o tempo, né? A lidar com isso, né? E saber o que é o saudável e o que não é. E aí vai o trabalho dos pais também. Eu na semana passada eu falei sobre procrastinação e uma das coisas que eu falei é o quanto essas notificações ficam nos sinalizando e nos tirando do nosso eixo e nos levando a procrastinar. E aí eu até sugeri que as pessoas tirassem as notificações. Eu tiro. Meu celular é silenciado.
o dia todo. Tem alguns grupos específicos que são muitas pessoas, esses eu deixo silenciado total, para não receber as notificações, porque fica uma tentação para te pegar o aparelho celular ou mexer o tempo todo, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente eu acho que tem essa questão que tu falou, né, de frustração, de procrastinação, mas eu acho que além disso, são mecanismos que reforçam ou aumentam a probabilidade de se tornar dependente daquilo ali realmente, né? Então, realmente, o que mais preocupa hoje é essas questões dessas notificações em excesso e desses jogos que reforçam esse comportamento de tu ficar entrando e voltando, e quanto mais tempo tu tá online, mais coisa tu ganha, e nunca tem fim. Tem jogos que nunca tem fim. Isso é uma coisa que a gente fala no livro, né? Não dá para colocar todos os jogos numa caixinha e dizer que é negativo. Tem jogos que tem início, meio e fim, tem jogos ali que tu joga uma partida de 20, 30 minutos aquilo ali, e tem jogos que não acabam nunca, né? Tem alguns gêneros de jogos, principalmente os MMORPGs, que não tem um fim. Tu cria lá um personagem, tu tem que upar level de 0 até infinito, né? E aí é isso, quanto mais tempo online, mais tu ganha no jogo. Se eu tiver offline, o fulaninho lá, que é meu amigo, ou que eu tô competindo, vai passar na minha frente, não tem que estar online, eu não posso parar para comer, eu não posso sair para fazer alguma outra coisa, eu tenho que passar o maior número de horas possíveis online. Aí a gente começa a ter um problema, e realmente tem alguns gêneros de jogos que tem uma maior taxa de dependência, né, do que outros. Sim, e tem também a questão do sono que vai ficar implicado nisso. Sim, porque a gente tem visto, dependendo da faixa etária, eles ficam até 2, 3 horas da manhã, no outro dia o nível de atenção está diminuído, tem irritação, tem uma série de coisas. Por isso que tem um lado importante da gente olhar para o número de horas, né? A gente não precisa medir com a régua exatamente qual é o tempo, mas a gente tem que ter esse olhar para esse tempo do que é esperado para a gente não fugir. Então, voltando lá, porque eu falei sobre o início, né, daquelas crianças, quando eu entro no restaurante e olho, né, e eu não fico olhando com olhar de julgamento, porque eu também fui mãe, eu queria ter tido um celular quando eles eram pequenos para ter enfiado muitas vezes. Que horror isso que eu tô falando, né? Mas às vezes a gente quer poder fazer uma refeição em paz e não tem um recurso que nos ajude a conseguir fazer isso. Hoje em dia tem os tablets e o celular. Mas o as recomendações que a gente deu no livro, né, Nicolas? Vamos lá. São muito parecidas, vamos dizer assim, né? Com as recomendações da SBP até os 10 anos de idade. Então, o que a gente tem assim, né? Até os 2 anos de idade, zero. Zero uso de tecnologia, zero uso de celular, zero uso de tablets. Só deixa eu te interromper. Acho que é importante falar o que é SBP para o, né, de repente, público que está aí. Né? Nem todo mundo é psicólogo, né? SBP é Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá? Isso. Então, as nossas diretrizes elas são muito similares ao dos pediatras, né? Mas a gente teve alguma flexibilidade nas faixas mais superiores de idade, ali perto dos 18 anos, ali 16 anos. Então, a gente foi um pouco mais flexível. Isso, no nosso livro, né, Nicolas? Isso. Mas por quê? Porque a gente sabe que tem que ter essa balança. A gente não pode ficar medindo com a régua, né? E então, 0 até 2 anos. E de 2 a 5 seria 1 hora por dia. Com supervisão dos pais. Por quê, gente? Tem muitas crianças pequenas que acabam caindo em grupos de WhatsApp, que inclusive tem pedófilos participando. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que as crianças estão assistindo, em que grupos elas estão, com quem elas estão interagindo. Isso é uma coisa muito séria. Eu tive vários casos na clínica de crianças com 9 anos, com 10 anos de idade, que estavam participando de grupos que elas nem faziam ideia, que tinham adultos participando. Então, a supervisão dos pais, ela tem que ser constante. Os pais têm que vigiar o que esses filhos estão fazendo nas redes sociais, para que a gente possa evitar aí questões bem importantes. Eu acho que, deixa eu só complementar, eu acho que além disso tem toda a questão do desenvolvimento, né, infantil, né? Então ainda é um cérebro em fases iniciais de desenvolvimento, tem muito essa preocupação, principalmente entre os médicos e psiquiatras, né? De quanto esse cérebro está desenvolvido e de quanto, né, essa exposição prolongada a telas vai prejudicar esse desenvolvimento. Né? A gente pode pensar até numa coisa mais básica, né, nos olhos, né? Eu uso óculos, provavelmente, porque eu fiquei exposto muito... Tem o aspecto genético. E o aspecto genético, meu pai já tinha problema de visão, mas assim, eu também não colaborei desde os 5 anos exposto a telas, né? Então a gente tem que pensar todas essas questões de desenvolvimento. Então, realmente, nesses primeiros anos, até os 5 anos, quanto menos tempo de tela, melhor. Né? Porque a gente sabe... Eu até não tenho
Eu não tenho dado aqui, né, Nicolas? Mas eu, conversando com mais de um oftalmo, eles me disseram que aumentou muito o número de crianças com miopia por Sim. conta disso. Uma Calma aí, questão cara. que poderia ter sido evitada, né? Sim. Né? Fora a questão genética, né? Mas muitas famílias onde ninguém usava óculos e que as crianças desenvolveram miopia. E aí, tu imagina, né? Mais uma questão que está afetando a saúde dessas crianças aí. E aí, de 6 a 9 anos, são 2 horas por dia que eu sugiro, nós sugerimos, né, Nicolas, que sejam divididas essas 2 horas, que não sejam 2 horas corridas. Claro que cada caso é um caso, mas é importante, eu acho, dividir. E aí eu vou dividir uma coisa com vocês. Eu trabalhei uma época com telemarketing e a gente trabalhava 1 hora e tinha que parar obrigatoriamente 15 minutos. Justamente Isso é o certo. por causa da questão da segurança, né? Da segurança, do cuidado com a saúde, do quanto isso pode impactar na vida. E às vezes eu vejo crianças nessa faixa etária entre 6 e 9 jogando 4, 5 horas direto no final de semana. Né? A gente até falou ali a importância da balança e do quanto a gente tem que também ter essa flexibilidade. Não jogou durante a semana, pode jogar no final de semana. Mas quem sabe pode ser, joga 1 hora, para um pouco, joga mais um pouco, para um pouco. Né? Que não seja, que não se deixe essas crianças e esses adolescentes ficarem as tardes e noites inteiras, muitas vezes. Eu acho que aí a gente tem 2 pontos importantes, né, Cris? Um deles é essa questão do que essa criança também, ou esse adolescente, ele vai ter de atividade, né, que os pais vão disponibilizar para ele. Então, esse é um ponto que a gente traz no livro também, né, que é bom. Também não adianta tu dizer para criança, para adolescente, não, tu tem que jogar menos tempo, tu tá jogando muito tempo, e tu não dá uma alternativa para ela. Então, ele não faz um esporte, não faz não joga futebol com os amigos, não faz uma natação, não tem outra coisa para ele fazer. Então é complicado fazer principalmente para adolescente, né? Fazer para adolescente que não fica olhando para a parede, então, né? A criança ainda pode tentar, vai brincar, vai fazer outra coisa. Mas o adolescente, dependendo da idade, vai fazer o quê, né? Tu não pode sair também porque o mundo está muito violento, não quero que tu saia. Bom, mas aí fica difícil também, né? Então tem que ter também esse equilíbrio, né? Entre daqui a pouco ver, mas tem alternativas, né? Se não tem, bom, daqui a pouco, né, deixa o adolescente ali também, né? Vai incomodar ele. Não, não pode ficar no computador ou no videogame, ou etc. Mas também não pode sair, né? Então tem que ter essa conversa. Eu já quase mato os pais que eu atendo. Eu já quase mato os pais que eu atendo, que bora sair pra rua, bora na pracinha, cinema, né? Porque eu penso muito, principalmente naquelas crianças que são mais tímidas por temperamento, que tem uma tendência a se recolher mais, a ficar mais para dentro. Essas precisam desenvolver mais ainda as habilidades. E aí, se os pais às vezes ficam em casa, eu dou uma forçadinha, Nicolas, né? Pode me julgar, mas eu dou uma forçadinha para esses pais saírem para a rua, para forçar a interação social com essas crianças, para poder ajudá-los a desenvolver mais aquisição de repertório de habilidades sociais. Porque eu me preocupo muito com o impacto disso na vida dessas pessoas. E, de novo, a tecnologia ela é maravilhosa, ela nos ajuda em muitas coisas, ela facilita. Agora tem até aplicativo, eu não sei dizer o nome, eu sou péssima, gente, porque eu não sou uma pessoa tão focada nessas questões tecnológicas. Mas tem aplicativos que tu diz o que tu quer e o aplicativo escreve para ti, te dá a resposta. Word mesmo, Word faz isso também. Word inteligente. O Word faz isso? Ele digita pra ti, tu fala com ele, ele escreve o que tu tá falando. Ele não te responde nada. Eu tô falando diferente. Tem um aplicativo que tu entra e tu diz assim, eu quero que me traga tais assuntos. Sim. Ele já te monta o texto inteiro. Sim. Tem vários agora. E como é que fica para um adolescente fazer um trabalho de escola, por exemplo? Aí essa é uma outra discussão. Aí a gente pode fazer uma outra live só para falar disso. Tem vários podcasts lá falando só disso agora. Meu Deus do céu, porque daí vai para um outro lugar onde essas facilidades da inteligência artificial muitas vezes podem tirar uma oportunidade do esforço que é importante ser feito para conseguir chegar lá, né? Mas você está pensando no chat, o GPT. Mas tá pensando muito em só nos adolescentes, e, na verdade, para tudo, até na faculdade, para fazer trabalho, para escrever um paper, tu manda ele escrever uma introdução de um paper para ti. Faz a introdução do artigo para mim sobre toque, não sei o que ele vai te fazer, ele vai escrever. Mentira!
Sim, E eu perdendo tempo aqui, nós perdendo tempo, Nicolas. Não, não vai ficar perfeito, vai ter que Sim. revisar e tudo mais, mas alguma coisa sai. Acho que Alguma nós coisa vamos sai. ter que rever os conceitos, hein? O que Inclusive tu acha? já tem revistas, quando você vai submeter, que falam ali, não pode usar, ou não pode citar como coautor, porque tinha gente escrevendo artigo botando o chat GPT como coautor, dizendo, não, ele escreveu uma introdução, eu vou citar como coautor. Meu Algumas revistas internacionais já colocam não citar como coautor, informar se utilizou essa ferramenta para escrever parte do artigo, como isso foi revisado, então isso já está nesse nível. Gente, chocada. Ó. A Stefania dizendo a gente perdendo tempo atrás de artigo. É isso aí, Stefania. Vamos rever os conceitos. Vamos rever os conceitos. Ai, que horror, gente. Não estou pronta para isso ainda. Pensando de 10 a 12 anos, então, pessoal, 3 horas. Eu sei que para muitos adolescentes, né? Porque agora, pela Organização Mundial da Saúde, a adolescência vai dos 10 aos 19, né? Então, de 10 a 12 já são adolescentes. 3 horas por dia é pouco para eles. Se a gente for perguntar, né? Mas isso é um dado de proteção. A gente até deu uma brechinha aqui, né, Nicolas? Porque eu acho que era menos, né? Eu acho que pela SBP é 2 horas. Eu acho que era 2 ainda até os 12 anos. A gente deu uma brechinha, não me lembro. Porque não me lembro mais. SBP, ele também é mais antigo, né? Acho que ele é anterior à pandemia. Acho que eles não atualizaram ainda, não sei se vão atualizar. E na verdade a gente precisa aprender a lidar com a tecnologia. Mas só para fechar o tempo de horas, né? Para a gente não ficar falando coisas para lá e para cá. De 13 a 18 anos, né? A gente coloca que não há um limite, mas a gente precisa ter esse olhar sobre o quanto o tempo pode ser um impeditivo para o desenvolvimento de habilidades, para que aquele adolescente construa relações na faixa etária que ele está, que ele treine habilidades sociais, mas também de regulação emocional para aprender a lidar com as suas questões com a frustração, que ele faça um esporte que é fundamental e indispensável para todos nós. O nosso corpo tem que estar em movimento. Se a pessoa fica 4 horas sentada numa cadeira, gente, até problemas, né? Problemas físicos a pessoa vai ter. Eu tenho visto muitas crianças e adolescentes indo para o Pilates, fazer Pilates, porque precisa se alongar, porque o corpo vai ficando mais encurtado. Faz sentido, Nicolas? Faz. A questão, acho que a gente foi mais flexível nessa faixa etária, né? Até para explicar um pouco melhor. É porque, assim, vamos pensar, né? A recomendação da SBP, ela falava dos 11 aos 18 anos, 3 horas. Tudo bem, para os anos mais iniciais, que a gente falou ali, até os 12, 13 anos, faz total sentido. Mas pensa tu dizer para um adolescente, um adulto já de 18 anos, não, 3 horas. Né? Eu dizer para aqueles crianças, 3 horas. A gente já perdeu 1 hora hoje na live, já perdeu no WhatsApp. Não, já usou demais hoje. Tá? Então não dá. Né? E, Nicolas, eu tenho que te contar, te contar uma agora. A minha sogra entrou e a minha sogra tem Instagram, Facebook, Twitter e na casa dela ela tem uma tela de computador. Boa noite, sogrinha. Uma tela de computador que ela olha as câmeras que estão na empresa para verificar como é que estão as coisas, né? Olha, baita mulher tecnológica à frente de muitas mulheres. Isso é lindo de se ver. Né? Porque ela não fica, ela veio aqui assistir a live porque ela sabe que é toda terça-feira às 19h30, mas ela não é uma mulher dependente da tecnologia. Então, é saber usar a tecnologia a seu favor, né? Eu acho que isso daí também é um ponto importante que tu trouxe das telas, né? Porque às vezes quando a gente fala em telas, né, muitos pais pensam, é videogame, é computador, é jogar, ou é mídia social. E não, é qualquer tela, a gente está falando de televisão também, né? Então também tem que ter esse cuidado do que tá, não vai usar mais o videogame hoje, vai usar 2 horas de videogame, tá? Depois passa 8 horas assistindo televisão, também não é, né? Também é uma exposição exagerada. E o cuidado com o conteúdo também, né? Essa é a questão, né? Às vezes os pais me perguntam sobre a idade que se pode ter celular, que as crianças podem ganhar um celular. E aí a gente fica conversando sobre a necessidade do telefone, para que serve o telefone, qual é o, né? Porque às vezes sim, aquele pai, aquela mãe trabalha e aquele pai vai mandar um WhatsApp ou vai ligar e vai dizer vem para frente da escola, enfim. A gente precisa sempre tentar entender quais são os setores, a gente vê...
tu tem formas de controlar isso hoje, né? Aí vai do letramento midiático e de informática dos pais. Mas tu tem, né? Por exemplo, YouTube, tu tem o YouTube Kids, tu consegue colocar restrição em serviços de streaming, Netflix, Google Play, etc. Tu tem ali o perfil infantil, né? Então tu tem formas de controlar isso. Até os jogos, né, eletrônicos, tu consegue também filtrar isso. Tem jogos que tem controle parental, né? Os pais filtram, tipo, a criança não pode conversar com ninguém por chat, por exemplo. Ela só joga e não fala com ninguém. Né? Tem alguns jogos que permitem esse controle dos pais também. Né? E tem também a coisa dos pais controlarem até que momento corta a internet ou não, para que a criança vá ter acessos no celular. Sim. Isso é uma questão importante, porque tem crianças que levam seu celular para carregar para o seu quarto, os pais vão dormir e a criança segue mexendo e assistindo coisas. Porque a gente não tem como estar colado nos filhos o tempo todo, né? Tô aqui falando dos pequenos e dos adolescentes que muitas vezes vão burlar. Então, ter mecanismos de controle, dependendo da faixa etária, faz sentido, né? Quando eu era adolescente, meu pai puxava o modem na tomada, resolvia, né? Tirar da tomada a internet, não tem internet em casa, entendeu? Não, tá resolvido o problema. Então tinha um horário ali até 10, 11 da noite, dependendo do dia, e é isso aí. Né? Então, eu já fiz, Nicolas, eu acho que eu sou uma terapeuta má. Eu já fiz pais arrancarem o cabo do computador e levar para o trabalho. O adolescente não conseguia, ele não conseguia respeitar as horas, estava demais, ele estava agressivo, né? Tinha uma interferência significativa, não estudava, não ia bem nas notas, não queria interagir, não queria fazer exercícios, e não tinha assim o outro lado da troca. E aí, por um tempo, até que ele pudesse compreender que a gente queria chegar nessa balança, ninguém queria ser restritivo com relação a isso, eu tive que dizer para os pais, olha, tu vai arrancar. Porque os pais diziam assim, não, eu deixei lá em tal lugar, ele não vai mexer. Aí voltava, mexeu. Então, vamos arrancar o cabo desse computador e levar junto, né? Uma peça, uma parte, para garantir. Isso apareceu até na novela há pouco tempo, teve um caso similar. Mas já muito tempo. Aí o adolescente comprou um cabo pela Amazon e mandou entregar em casa. Só. Tem mais essa, né? Ainda pagou no cartão de crédito dos pais, garanto. Isso. Gente do céu, tá. Tu falou ali a televisão também. A gente tem que estar muito em cima, né? E o Brasil tá entre os países que passam mais tempo conectados. Sim. Que coisa. Tá. Se não me falha a memória, são 9 horas e meia, em média, por dia de internet. E aí entra tudo, claro, entra quem trabalha, entra quem usa para outras coisas, mas em média o brasileiro fica 9 horas e meia do dia na internet. E 4 horas dessas 9, 4 horas nas mídias sociais. Nas redes sociais. E aí eu me lembrei de uma coisa importante. A gente até estava falando sobre isso ontem. Todo telefone, acho que todo, tá? Todo telefone tem como a gente saber quanto tempo a gente fica. Eu nunca me esqueço uma viagem que eu estava fazendo com um casal de amigos, eu, meu marido e mais um casal. E um falou, não, tu fica muito tempo no telefone. Não, quem fica é tu. Ficou aquela discussão no sentido bom, um jogando pro outro, tu fica mais, tu fica menos. A gente falou, vamos abrir agora para avaliar quem é que fica, quanto tempo fica. E aí foi muito interessante, porque às vezes a gente deixa solto e não para olhar essas informações e a gente tem uma falsa ideia do tempo que a gente fica. Quando eu trabalho com perguntar para a pessoa, ela sempre vai dizer que fica pouco tempo. Sempre vão dizer, não, nem uso, eu uso 1 horinha por dia só o Instagram. Mas aí tu vai olhar, não é bem assim. E às vezes a pessoa precisa retirar o aplicativo do celular por um tempo para fazer uma limpeza, vamos dizer assim, né? Conseguir se segurar ou para dificultar um pouco o acesso, vai entrar pelo computador, enfim, para tentar cuidar muito dessa questão, né? Sim. Que mais que a gente pode falar? Eu acho que aquela questão ali que a gente trouxe antes, da questão do social, né? De isolamento social e tudo mais. Eu acho que esse é um ponto importante porque a gente está evoluindo como sociedade, né? Está entrando numa outra era aí. E a gente tem que se perguntar o seguinte, principalmente adolescente. Criança, eu concordo contigo. Acho que os pais, de vez em quando, têm que sair de casa com os filhos, tirar um tempo para isso. Criança tem que sair, tem que ir num parque, numa praça, etc. Né? Agora, adolescente, a gente tem que ter muito esse cuidado, principalmente idades mais avançadas, assim, 15, diante, né? De que, bom, será que os amigos desse adolescente também não estão, né, no meio digital, não estão ali jogando alguma coisa, não ficam o maior tempo na mídia social? Então também tem isso. O adolescente tem que sair, tem que ir no shopping, tem que ir não sei aonde, né? Mas será que ele tem amigos para ir? Nesse lugar, os amigos dele estão ali no meio social e ele está ali, né, conectado, é a forma dele de socializar.
Né? Então tem que ter muito cuidado no que a gente está restringindo. A gente está restringindo um uso problemático ou a gente está restringindo o contato social desse adolescente? Não, né? Então, tem que ter não dá. A cuidado gente tem que ter também. esse cuidado, né? E tem muitos que aprendem a falar inglês Sim. justamente por esse lugar aí dos jogos, né? Porque vão Eu se conectar com pessoas. Aprendi aqui, nunca fiz curso de inglês. Foi isso aí. É mesmo, Nicolas? Olha que legal! Quem sabe o meu negócio é jogar, então. Eu que sou mais travada nessa parte aí. Tá me faltando isso, então. Porque é aquela coisa da motivação, né? Então vamos pegar o exemplo dos jogos, né? Tu vai jogar um jogo, aí tu vê ali uma palavra que tu não sabe o que é, tu não consegue avançar, tu vai procurar um dicionário. Antigamente era dicionário, não tinha nem o Google Tradutor ainda quando eu era criança, né? Depois veio dentro das ferramentas, mas tu vai atrás dessa informação, o que isso aqui quer dizer, como é que faz isso? Tá, e aí tu vai aprendendo, né? De um jeito ou do outro. Como tu tá motivado, tu quer avançar naquilo ali, né? Tu te motiva a aprender, a se dedicar àquilo ali. Sim, e uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar, que existe tratamento para quem tem dependência tecnológica, né? Manualizado, inclusive. Oi? Manualizado, inclusive. Pois então, né? E pode ser feito o uso de medicação ou não, vai depender de caso para caso, né? Sim, em alguns casos extremos, assim, que nem tu falou aí do adolescente que tiveram que tirar o cabo do computador, talvez fosse um caso que precisasse de medicação, né? Sim. Mas tem protocolos de terapia de TCC específica para isso, né? Que é a TCC-DI, né? TCC para dependência de internet, que é da Kimberly Young, e foi adaptado, traduzido para o Brasil pelo Cristiano Nabuco, né? Tem um livro dele com a Kimberly Young, e aí é um manualzinho de como fazer a intervenção. Acho que são 20 sessões, se não me falha a memória. Para quem não sabe o que é TCC, né? Só desculpe te cortar, Nicolas, mas para quem não sabe o que é TCC, é terapia cognitivo-comportamental, tá, gente? Que isso é importante, porque a gente aprende lá no início que TCC é trabalho de conclusão de curso, né? Sim, é verdade. Mas no nosso meio psi, a gente sabe que TCC é terapia cognitivo-comportamental. Então, temos que clarear aqui, porque hoje temos aqui psis e não psis participando da live. E como a live vai ficar salva e outras pessoas vão assistir de outros lugares, em outros momentos, acho que é interessante a gente clarear isso. Mas fala aí um pouquinho do protocolo. Tá. Eu acho que um ponto importante de frisar do tratamento para dependência tecnológica é que, embora ela seja similar ao tratamento de uma dependência química, por exemplo, né, ela tem algumas diferenças importantes. O início dela é muito mais comportamental, a gente foca muito mais no comportamento, em reduzir o uso, né, e depois a gente entra na questão mais dos pensamentos e das emoções. Né. Eu acho que o ponto crucial de diferença é que numa dependência química a gente visa reduzir a zero o uso, dependendo, né, se é álcool, se é cocaína, se é crack, né, a gente tem que tirar aquilo ali, né? Na dependência tecnológica, a gente não tem como tirar, a gente reduz e a gente trabalha com a conscientização da pessoa, dela entender o que é saudável e o que não é. Porque não tem como a pessoa viver fora da tecnologia hoje, é impossível. Exato. Né? Se seja um adolescente, ele vai precisar usar para fazer um trabalho, vai precisar acessar a internet, vai precisar usar para trabalhar, eventualmente, um dia vai trabalhar com um computador, com um celular, né? A gente não tem como reduzir isso a zero, a pessoa precisa aprender a utilizar. Então, essa é a principal diferença do tratamento da dependência tecnológica para o de uma dependência química, por exemplo. Sim. Isso com certeza é o que é mais difícil, né? Sim. Porque é que nem transtorno alimentar, tu não pode parar de comer. Perfeito. Ótimo exemplo, perfeito. Né? E tu precisa aprender a lidar com isso. Meu relógio está apitando aqui. E tu tem que aprender a lidar com isso, e é muito complicado... Porque em se tratando de infância e adolescência, os pais não conseguem estar o tempo todo na cola para saber o tanto, né? Então, é muito essa conscientização de usar essa balança para pesar e medir e para permitir que as pessoas possam usar, mas que não seja um uso a ponto de ter prejuízo, né? Então, tem muita psicoeducação, tem muitas estratégias, né? De verificar as vantagens e as desvantagens, entre outras coisas, para poder fazer essa avaliação. Normalmente é uma terapia que a família trabalha muito junto, né? Então, independente se é adolescente ou não, mas principalmente quando você é adolescente ou criança, né? Precisa muito da ajuda dos pais. Tu sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, a terapia voltada para o adolescente ela pode ser mais restritiva a participação dos pais. Mas aqui no Brasil, eu, como terapeuta de infância e adolescência também, eu trago muito a família para participar. Claro, sempre cuidando da questão do vínculo do adolescente e também a questão do sigilo, que é muito importante, mas a família, nós somos frutos do meio, então a gente precisa participar em conjunto de determinadas coisas, né? Porque até os filhos saírem de casa, de alguma forma, esses pais são responsáveis aí por esse filho. Eu adorei conversar contigo.
o tempo passou voando. Antes que o Instagram nos derrube, que temos 1 minuto só. Eu quero muito te agradecer, Nicolas, pela tua participação na live hoje, por me permitir dividir esse livro contigo, que eu sei que foi tema do teu doutorado, né? E que foi tão bacana. E quero aproveitar aqui essas redes sociais para dizer assim, o quanto eu sou grata por te ter na minha vida, porque tu é um cara que me ajuda muito, me ajudou muito no meu doutorado e me ajuda ainda, né, em tantas coisas, e isso não tem preço, né? E tu ser esse cara que vai para pesquisa rápido, já vai trazendo informações rápidas, é uma característica muito própria tua e que te faz ser um cara que vai embora. Então, não perde isso, isso é muito legal. Eu quero fazer muitos projetos contigo ainda, né? Tu quer deixar alguma mensagem para nós? Não, antes de eu dizer qual é o próximo tema? Não, eu só brinco que isso aí foi efeito dos jogos eletrônicos, né? Porque tem vários estudos que mostram que beneficia as funções cognitivas, né? Memória, atenção. Então, esse processamento rápido de informação que eu tenho, eu acho que se deu muito pelos meus anos de jogos eletrônicos. E foi isso que me desconstruiu quando estava escrevendo o livro contigo, porque eu tinha todo um preconceito com os jogos. Eu pensava assim, quem joga demais, é viciado, é isso, é aquilo, blá, blá, blá. Eu tinha 1000 julgamentos. E ao escrever o livro, foi caindo assim, ó, foram tapas de luva que eu fui levando. Então, sim, o nosso cérebro também ganha muita coisa boa ao usar as tecnologias, né? Desenvolvimento neuronal importante, mas a gente tem que cuidar aí essa régua para a gente não passar do ponto. A Maria Energia está falando aqui, tema muito importante, a live foi muito esclarecedora. Manda para quem tu acha que é importante, Maria. Eu acho que esse tema não se esgota, né? Sempre tem coisa nova saindo aí. Quero muito te agradecer, então, Nicolas, pela tua participação, dizer que o Nicolas tem o livro à venda, eu também tenho, tá? Vocês podem entrar na minha bio lá, tem. Quem tiver interesse ou quem vocês achar que é importante. A Ana tá dizendo que ela mudou a lente também assistindo a live. Que bom, Ana, que bom. Gratidão ter vocês aqui. Na semana que vem, na terça-feira, às 19h30, o Papo Reto com a Cris Bortoncello vai ser sobre regulando as emoções na maternidade. O meu Instagram semana que vem vai ser todo voltado para as mães. A gente não encerrou ainda o mês de maio, então eu quero aproveitar. Amanhã eu faço uma palestra no Parque Shopping Canoas aqui sobre isso. É uma roda de conversa. Mas semana que vem todo o Instagram, o meu, vai estar voltado para essa questão da maternagem. E a gente faz uma live, eu e a Mariana Benchaia, que é uma colega, a gente tem um projeto que a gente vai lançar amanhã só sobre essa questão da regulação emocional voltada para as mães. O quanto é difícil, quantas vezes tem romantização em cima disso. Então, quem quiser participar com a gente, vai ser muito legal ter todos vocês aqui. Um beijo para todos vocês e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!